As personalidades, o convidado ideal, os mais variados assuntos numa conversa franca com credibilidade, no Papo de Valor. Olá, ouvintes da Grande. Um grande abraço a vocês que estão acompanhando nosso programa pela rádio, mas também pelos nossos canais no YouTube e no Facebook. Hoje o Papo de Valor vai receber uma grande pessoa, professora Rosa, reitora da Unigran, essa instituição que é brilhante, que já formou muita gente bacana na nossa cidade e que colabora com o nosso processo de desenvolvimento. Quando a gente anda Dourados, a gente vê as casas desse processo de construção civil, a gente lembra de vários cursos da Unigran. Arquitetura, engenharia civil, tem o Unigran Decor que é incrível. Quando a gente lê uma notícia, a gente lembra do pessoal do jornalismo. E por aí vai. A Unigran, ela colabora com o desenvolvimento da nossa cidade. E eu tenho muito orgulho, professora, de ser professor, de ser parte da família Unigran. Então, muito obrigado por estar aqui no nosso Papo de Valor. Obrigada a você por essa oportunidade. Sempre é bom falar da Unigran, né? Sempre, com certeza. Eu tenho muito orgulho de estar lá há muito tempo. Estou na gestão, mas tem uma equipe muito boa por trás, e na frente e atrás, claro, né, que a gente tem que ter uma equipe muito boa. Então, realmente, é muito bom estar aqui e agradeço essa oportunidade. Perfeito. Mas antes da gente chegar na Unigran, queria que a professora contasse por que ser professora. Como que foi que isso surgiu na sua vida? Bom, eu sou formada em letras, eu sou de Santo André, de São Paulo, Legal. da ABC Paulista, né? Meu pai era professor da faculdade também, meu irmão. E aí eu ia casar e meu marido queria abrir uma empresa aqui de refrigerante, Babol para Dourados. E o dono da faculdade onde meu pai trabalhava falou, minha filha também vai casar e vai morar lá. Olha só. Que era Cecílio Murilo, né? Perfeito. Dr. Jacques. Aí ele mandou uma cartinha para mim, vem cá. Eu fui lá e mandei uma cartinha de apresentação. Que graça, que foi assim, abriu um caminho muito bom para mim, claro, uma cartinha do toda Dr. uma história, Jacques, né? Abriu uma história. Aí quando eu cheguei em Dourados, já cheguei lá e já conseguimos fazer uma amizade com eles. E o Murilo estava montando a faculdade. E aí logo me convidou para trabalhar lá. Eu era secretária, ele era o diretor, tinha tesoureira, mais uma auxiliar e 6 professores, que eram só 2 cursos, de Direito e Administração, lá no Educandário, né, na praça. No Educandário Santo Antônio, né? Ela começou lá, começou lá. Então, a gente começou a trabalhar, uma época difícil, sabe? Nada foi fácil para a Unigran. Se ela chegou aonde chegou, foi de muita garra, claro, de muita equipe, porque havia um preconceito, sim, numa instituição particular no interior do Mato Grosso do Sul, quase no Paraguai, né? Será que vai ser bom, né? E os filhos estudavam fora, mas os jovens iam estudar fora. Era uma cultura do Estado, né? Era. Muitos estudavam fora. E começou com as primeiras turmas de Direito e Administração, mas eram os pais, eram os mais velhos, que também queriam Olha estudar. Só, que legal. E foi muito bom, porque começou a mudar a questão da justiça, do direito e dos deveres, da questão do pessoal de direito, os empresários. As primeiras turmas começaram, até empreendedorismo, começou a melhorar, porque a missão da Unigran sempre foi proporcionar o desenvolvimento regional, claro, fazendo o quê? Formando profissionais competentes que realmente tivessem essa condição, né, de discernimento, de conhecimento científico e técnico para poder colaborar. E hoje você vê, aonde você for aqui no estado, e principalmente na região, é um egresso da Unigran que está fazendo. Então, depois de alguns anos, a gente já sentia que isso estava se concretizando. Tanto que eu falava, vou ficar uns 5 anos aqui, vou voltar para Santo André. Mas aí eu senti o valor que era a Unigran, o que ela estava fazendo para a cidade. claro. E lá em São Paulo eu era mais uma. E aqui era um diferencial. A Unigran sempre foi um diferencial. Acho que a senhora conseguiu notar a história da cidade, né? A senhora acompanhou toda essa história e esse processo de desenvolvimento. Muito, muito, porque a gente não tinha quase asfalto, não tinha a questão da justiça, funcionava muito devagar, os empresários não tinham investimento, embora a cidade seja de vocação agropecuária, claro, mais da agro, mas também da pecuária, de agronegócios, né? Precisava ter essa questão de conhecimento técnico e científico, tanto que nosso terceiro curso foi artes. Chamava Educação Artística, porque a gente sentia, o mantenedor falava, olha,
essas pessoas ficam em casa, e os maridos vão para a fazenda, voltam só no final de semana, Olha só, não ficam sabia ociosos, disso. vão querer ir embora daqui. Nós não queremos que as pessoas que vêm para cá vão legal. embora. Vamos criar alguma coisa que elas possam achar bom e que criar. E é uma questão de cultura, história da arte, né? E foi muito bom, porque o curso de artes, até hoje, grandes eventos artísticos que acontecem, tem sempre egressos do curso de artes visuais. Na época ele era educação artística. Começamos com a Uniarte, os grandes eventos, a Bienal, foi muito importante. Depois começamos com os cursos de licenciatura, que é importante a formação de professor. Essencial. Mas a criança que é bem criada assim, no início, bem alfabetizada e tem criatividade com o curso de artes, ela vai bem o resto da vida. Verdade, concordo com a senhora. Bem alfabetizado, que lê e que tem criatividade, porque a arte deixa que ele crie, não limita. Agora você não vai fazer mais casinha, você vai ter que fazer continha só. Verdade. Né? E isso é muito importante. Todas as épocas foram importantes, mas sempre difícil. Nada caiu do céu, não. Sempre era muito difícil, tinha que arrumar professor, não tinha quem quisesse, tinha ainda um preconceito com instituição particular na década de 76 a 80 e pouco, tinha sim. E só a Unigran conquistou assim, muito o respeito, a credibilidade, depois que se formaram os alunos de arquitetura, que começou em 92. Isso que eu ia perguntar para a senhora, qual foi o momento da virada de chave? Quando que a Unigran realmente se torna essa faculdade que conhecemos hoje? Ela foi os seus egressos que foram dando essa credibilidade, né? Fora o MEC, né? Que sempre credenciou e reconhecia os cursos, mas a credibilidade foi dando pelo trabalho dos egressos. Perfeito. E principalmente quando os primeiros egressos de arquitetura despontaram aí na cidade, aí foi visual, porque as pessoas falam, nossa, esse pessoal da Unigran está mudando a cidade, né? Está ficando bonito, está mudando. A pessoa ia na Caixa Econômica, em vez de falar que tem que ter um engenheiro para reformar um muro, construir uma casinha, eu quero arquiteto. Claro. Porque ele tem esse lado estético, ele cuida da questão visual. A programação visual das lojas começaram a mudar. E aí realmente é que se concretizou a credibilidade, o respeito que a Unigran foi conquistando maior, mas ali foi sim um grande divisor das águas do crescimento da Unigran, da proporção e do auxílio que ela fez e faz para a comunidade, né? Professora, e eu queria que a senhora falasse agora de como que a Unigran está. Quantos cursos, quantos professores, alunos. Conta um pouquinho para o douradense, que às vezes não sabe da grandiosidade da nossa universidade. Pois é, a Unigran cresceu muito, foi paulatino isso, porque nós ficamos muitos anos de 1976 a 82, 83, quando foi criado a Artes, 84, só com os 2 cursos, ninguém voou alto, sabe, pé no chão, o mantenedor passava isso, a gente aprendeu muito com ele, essa visão. Ele é um visionário, com certeza. Um visionário, mas assim, sempre com o pé na realidade, não vai... Então a Unigran foi crescendo aos poucos e hoje nós cresceu muito quando nós transformamos em centro universitário, em 1998. Aí eu me tornei reitora, que eu estou reitora até hoje. Mas assim, e aí começaram os cursos da saúde. Os cursos da saúde beneficiam muito a comunidade, especialmente a comunidade carente. A fisioterapia, psicologia, radiologia, odonto, medicina veterinária, nutrição, todos têm muitos projetos de assistência social gratuitos. E realmente aí cresceu muito, né? E hoje nós temos, depois em 2005, nós credenciamos o EAD. O EAD. Foram uma das 20 instituições primeiras a ter EAD no Brasil. Que foi uma grande transformação e levou a Unigran para o mundo inteiro, né? Sim, porque... E por que foi abrir EAD se é tão bom um curso presencial, né? E é mesmo. Mas o nome está falando, era ensino à distância. Era para quem tem problema de distância. Olha o tamanho do nosso estado, olha o tamanho do Brasil. Muitas cidades sem poder dar essa condição de estudo científico para as pessoas. E as prefeituras iam lá cobrar.
Por que não abre aqui em Rio Brilhante? Por que Certo. não abre aqui em Ponta Porã? E isso é uma coisa que tem um custo muito grande, e o professor ficar viajando, ou o professor da cidade, seria muito difícil manter qualidade. Perfeito. Então, ele falou, vamos fazer um ensino à distância. O MEC estava dando uma abertura muito grande para a gente incentivar isso, porque é um país com esse tamanho continental. Só uma curiosidade para o nosso ouvinte, o Mato Grosso do Sul tem o tamanho da Alemanha. É de um país europeu. Então a gente vê o tamanho do nosso estado, tamanho né? do nosso estado, e com 2 milhões de habitantes, Sim. 2 e pouco, então é tudo muito distante, né? Sim. E aí a gente credenciou em novembro de 2005 o ensino à distância. Começamos com 6 ou 7 cursos, mas já começamos no exterior. A primeira instituição a credenciar... E como foi essa decisão de ir ao exterior? Então, foi uma ideia dele e da Mariana, que até hoje ela cuida dos polos de exterior. Vamos lá para montar lá em Portugal, alguém tinha pedido isso. E a gente começou em Lisboa, mas quando colocou a propaganda, lá tinha a Rede Globo na época, do curso para brasileiros, tem que ter ensino médio brasileiro, mas você pode ter essa formação, depois voltar para o Brasil com uma qualificação. A Europa inteira assistia os brasileiros. Então era um tal de eu ficar o dia inteiro atendendo ligação da Suíça, da Alemanha. O cara de Londres já me mandou até uma estrutura física, que ele tem uma escolinha que lá. Legal, que legal. E foi assim, sem a gente programar que ia rodar essa cidade. Mas em um ano a gente já estava com 5 polos, em Londres, na Alemanha, na Suíça, na Espanha e no Japão. Toda vez que eu escuto, professora, a história da Unigran, e a história, né, do Murilo, da Cecília, que são pessoas incríveis, né? Sou fã deles. Nossa, inclusive, mandar um abraço para eles. Eu gosto muito de uma frase do Deng Xiaoping, que ele falava o seguinte, que a China, né, ele foi o grande líder da China, ele falava que a China era um rio que tinha que atravessar o seu caminho esbarrando nas pedras. O que ele queria falar com isso? Que você tem que fazer o teu caminho, mas ir observando e sentindo o ambiente. Eu acho que eles fizeram isso muito bem. A história da Europa, da expansão na Europa é isso, né? Foi bem assim. E quando a gente trabalhou no Japão, a primeira turma que formou de formatura no Japão, o cônsul foi. E aí o Itamaraty me chamou. Eu falei, meu Deus, que será que nós estamos fazendo alguma coisa? Não, eles querem uma audiência. Eu fui lá. E era simplesmente para agradecer, colocar o Itamaraty à nossa disposição, porque o que a Unigran estava fazendo no exterior era o que o Itamaraty tem que fazer. Atender bem os brasileiros, dar condição de uma melhoria de vida para eles, né? E isso fiquei assim, saí de lá até inchada, né? Claro. Tão feliz de ver essa situação. Isso porque o motorista do embaixador no Japão fez o curso de publicidade e contava o que ele estava aprendendo. E falou, realmente... E ninguém tinha tido isso. Eu vou contar não uma coisa para a senhora. Que é muito rentável, porque é tudo muito caro, dólar, o custo de vida é euro, muito alto, né? Então, é mais a credibilidade e a importância que tem sido isso para os brasileiros na Europa é muito grande. Isso aí, então, para o nosso ego é muito bom. Com certeza. E eu vou contar uma história para a senhora, não sei se eu já comentei. Eu trabalhei no Ministério da Agricultura e o meu chefe no Ministério era o embaixador Orlando Leite Ribeiro. E o embaixador Orlando, hoje ele é o nosso embaixador na Espanha. E ano passado, ele e o Flávio Bettarello, que é o chefe do setor econômico da embaixada, foram convidados para uma cerimônia de encerramento do ano, eu acho que era de formação do pessoal, do Polo Unigran Madrid. E aí, quando eles chegaram lá, eles sabiam que eu era de Dourados, viram o nome e me ligaram. E falaram, Lelinho, a gente não sabia que tinha Unigran em Madrid, fomos convidados e a gente está muito feliz de estar aqui colaborando com essa festa e a gente já está colocando a embaixada à disposição. Isso é um projeto muito bacana. Bom. E eu fiquei tão feliz porque eu já estava dando aula na Unigran e me sinto parte dessa família. Eu falei, olha, que orgulho. Primeiro como douradense e segundo como professor. Você sabe que a Unigran hoje ela tem 24 cursos presenciais e 44 cursos em EAD. Nós estamos em 22 estados do país, em 11 países da Europa, mais do Japão e nos Estados Unidos. Nós já temos, do ensino presencial, 28 mil graduados e do ensino à distância, 31. 31, olha só. Estão espalhados pelo mundo. Aonde você for,
E nosso diploma, o diploma da Unigran na Europa principalmente, ele já tem revalidação. O aluno pode atuar com o nosso diploma, contábeis, as licenciaturas, a questão da informática, que hoje ninguém pode viver sem isso. Essa semana foi um outro curso de serviço social que até tem algumas restrições, mas que já também está atuando na Europa, e principalmente lá em Portugal, com hospitais, creches, com o pessoal nosso de serviço social. Então é muito bom isso, para você proporcionar. Quantas pessoas cresceram e melhoraram de vida, constituíram famílias, por ter conhecimento, por ter adquirido conhecimento com o curso da Unigran. É verdade. E, professora, eu queria que, pegando esse gancho, que a senhora contasse também um pouco do projeto Hub. Hub Cursos. O Hub Cursos é mais de Campo Grande, né? A Mariana que cuida, ela que criou o Hub Cursos, porque nós tem o Enseja, e o Enseja, que é essa condição do aluno que não tem ainda o ensino médio poder fazer um exame, que é do INEP, isso. E nós até emprestamos para o INEP fazer o exame do Enseja lá, ministramos cursos para as pessoas, os nossos alunos ou brasileiros do exterior poderem fazer essa certificação e ter o ensino médio. Perfeito. Mas é difícil, muitos deles não têm a condição legal do país ainda, né? E aí foi criado o Hub Cursos, que pensando mais de qualificar o pessoal do ensino médio, ter o ensino médio no exterior, mas também no Brasil. Claro. Existe muito essa condição, né? E o Hub também tem feito isso, tem proporcionado essas pessoas, lógico que tem que ter uma idade mínima, tem que ter uma condição, fazer as provas, mas que possa agilizar e poder crescer também com uma formação profissional. Porque por mais que falem, olha, hoje sabendo informática, assim, não é assim. Claro, não é assim A mesmo. parte científica, ele pode até dominar a questão tecnológica, mas ele precisa ter uma formação. E já está comprovado que a condição de empregabilidade proporciona muito melhores condições de oportunidades com quem tem um ensino superior. Com Isso certeza. é de praxe, tem essa situação consagrada em várias pesquisas. E a vivência universitária ela é fundamental, né? Eu vejo assim, eu sou muito grato à faculdade que eu fiz, né? Tive grandes oportunidades. Eu sempre brinco que a GV me deu um diploma, boas oportunidades e bons amigos. Sim. Então essa vivência é fundamental. Esse movimento que a gente chama de fora da sala de aula é muito importante, claro. porque é os seus relacionamentos. Eu até brinco quando no início do ano falo, olha, muitos de vocês vão encontrar aqui o parceiro, a parceira que vão constituir famílias, né? E os amigos vão ficar para o resto da vida. E tem aqueles contatos, aquele que está bem, que tem uma empresa, que quer criar um projeto de empreendedorismo, convidar o colega para poder crescer junto. Esse movimento fora dos corredores também é muito importante, esse relacionamento. É uma cidade, né? É uma vida. Isso é um fato muito grande. E é bom falar que nós estamos com o vestibular aberto, né? Sim, com certeza. O vestibular aberto, pode fazer inscrição, ainda tem essa facilidade que depois da pandemia de fazer o vestibular online. Tem já muitos candidatos, nós estamos muito bem, estão esses 24 cursos presenciais, mais os 44 em EAD. Então, estão aí para vocês quererem crescer Com certeza. Pessoal, agarrem essa oportunidade, né, professora? É muito Façam importante. um curso, que isso vai mudar a vida de vocês. Educação transforma. Porque o que a Unigran tem em meta é ter qualidade. E a qualidade ela tem por conta da sua estrutura física, por conta do seu corpo docente. São mais de 400 professores, entre presencial e à distância. São 450 funcionários administrativos, então são praticamente 1.000 pessoas ali com emprego direto. Tá? E essa condição de ter a qualidade e a tecnologia e a inovação. Nós temos insistido muito com os professores, porque o aluno hoje não tem paciência para ficar assistindo uma aula teórica muito longa. Tem que ter metodologias ativas. Nos últimos 6 a 7 anos, a escola tem
qualificado, capacitado professores para dinamizar a aula. Porque Sim, o claro. aluno acha muitas respostas no Google ali, né? Eu brinco que eu invento moda nas minhas aulas, eu faço isso. Então, tem que a gente tem fazer. que trazer coisas que estão acontecendo no planeta. Sempre falo no começo da aula, olha, pessoal, eu não estou aqui para passar matéria, porque passar matéria hoje vocês jogam no Google, vocês descobrem. Eu estou aqui para discutir o assunto. Isso. E eu quero que vocês tragam informações e E vamos eles debater. têm que ter ideias de resolução dos Claro. problemas. Aí O método tá. socrático, né? O Sócrates já fazia E isso lá atrás. Tem que ser empreendedor hoje em dia, né? A tecnologia tem que dominar e nós, veja essa questão visionária do Murilo, em 2017 ele fez um convênio com a Google, Sim. 2017. Então, qualificar os professores, nós vamos dinamizar as aulas, tanto presencial como o EAD, usar mais a tecnologia, realidade virtual, põe o óculos, entra lá no corpo Muito legal. humano, né? Bom, e quando começou essa questão do Covid, no final de 2019, comecinho de 2020, ele me ligou e falou, como é que estão os professores aí com o treinamento da Google? Eu falei, mais ou menos. Alguns já se interessaram, estão mexendo, alguns ainda não se interessaram. Ele falou, agora todo mundo tem que se interessar, porque se acontecer uma pandemia, Olha só. nós vamos continuar dando aula. A Unigra não vai deixar esses alunos na mão. Dia 16 de março, decretou-se a pandemia, fecharam-se as escolas. Dia 17, a Unigran estava no ar com o Google Meet, Olha só que bacana. dando aula. E o professor dando aula, eles se desdobraram em 2, 3 semanas, deram aula e você vê o aluno no Google, Claro. o aluno faz pergunta, foi interativo aquilo, foi uma coisa assim, que até eu me conhecia mais ou menos, mas me surpreendia de ficar espiando a professora dando aula, ela vendo ali os alunos Legal. perguntando, né? Às vezes assim, até de pijama, o aluno, mas participando da aula. Nós não paramos um dia sequer. E mesmo no segundo semestre, ainda com pandemia, a Unigran conseguiu aprovar um plano de biossegurança, né, com a vigilância, e começamos com as aulas práticas da saúde. Tivemos que quebrar a parede para ficar a sala mais ampla, de 10 alunos num período, 10 no outro, para não se misturar. A escola inteirinha sinalizada, entra por aqui, sai por aqui, para que eles não perdessem o semestre e tivessem também a prática, né? Isso foi uma questão visionária, pouquíssimas tinham toda essa condição, foram depois se aprimorando, muitas instituições ficaram paradas praticamente 2 anos, mas o nosso aluno tinha essa garantia. Você está nesse semestre e você vai poder se formar no semestre. Quer dizer, se fizer a parte sua, né? Claro. Se você estudar e fazer o que você tem que fazer. E foi muito importante para você ver que a Unigran não pode estar parada, agora já tem credibilidade, já está tudo bem, tem tudo isso. Ela está sempre inovando, porque a coisa é muito dinâmica. Eu sempre falo o é muito seguinte, a Unigran é tradição e inovação, ao mesmo tempo, é um verdade. binômio bacana. Isso, porque é familiar, porque tem esse respeito da credibilidade, da seriedade. Tem história em Dourados, colaborou com a nossa história, com o progresso da cidade. Sempre pensando do lado humano, quantas questões de assistência social, de responsabilidade social, faz gratuitamente com as mulheres em tratamento de câncer, com o pessoal de Parkinson, com as crianças, chegam crianças com dificuldade, não andam, com 2, 3 anos, depois de 3, 4 semanas a mãe põe lá e fala, olha o que vocês estão fazendo com meu filho, ele está andando. Então é muito importante isso, do trabalho social, além dessa formação, que a Unigran proporciona. Então, a nossa meta é sempre continuar nesse ritmo, né? E hoje em dia, com a questão digital, da sua importância, tem se investido muito nas aulas 3D, das 3 dimensões, né? Aquela coisa 360, em realidade virtual, em metaverso, porque isso vai fazer parte, é o futuro. E o futuro da Unigran, professora? Aproveito e já te faço essa pergunta. Esse é o futuro, porque nós Como queremos que a senhora sempre... vê o futuro dos cursos, da faculdade e as novidades também? Novidades ainda tem que pensar muito, porque a gente tem que fazer muita pesquisa. Tem uma pesquisa em andamento aí para alguns cursos, tanto do presencial como do EAD. Legal. A gente tem ouvido muita cobrança de terapia ocupacional, mas tem que pensar, quando nós tínhamos um pedido para
gastronomia, designer. É um curso que a gastronomia mesmo nem pode ter muito aluno, porque na cozinha é 20, 25 Sim. alunos. Então, um curso que não é de quantidade, Perfeito. mas é de qualidade. Quando formou suas primeiras turmas, o que transformou isso na questão dos restaurantes, Sim, na questão hoje alimentar, É a verdade. importância que foi, e é um grupo pequeno, porque são 25 alunos de manhã, 25 alunos. A própria coisa de design, quando nós tínhamos uma cobrança muito grande para design de interiores. Mas não tinha ninguém com design formado, curso superior, para poder dar aula. Olha só. Não tinha. Que legal. Porque tinha algumas pessoas que já trabalhavam com isso, mas é uma não formação tinham a acadêmica. formação superior. Então, nós precisamos, alguns arquitetos ajudarem e trazendo 2 ou 3 de Campo Grande nas primeiras turmas. E hoje, essa pessoa formada em design, que complementa o arquiteto, estão aí todos brilhando. E a Unigran Decor é uma coisa super bacana também, né? E as empresas de decoração, de móveis que se criaram aí, todas têm um egresso lá fazendo esse trabalho, os projetos para isso. Tem sempre um campo de trabalho. Agora, nós estamos aí com algumas pesquisas que talvez possa ter, mas eu não posso prometer e depois realmente não dá, né? Eu vejo que um último curso nosso foi presencial, foi engenharia mecânica, né? Que as pessoas, mas não tem montador aqui, não é o ABC Paulista, né? Mas o que as empresas precisam de automação? Sim. E a gente está passando, eu estou na FIEMS, na Federação das Indústrias, hoje eu vejo o polo metal mecânico que Dourados está se transformando, automação industrial, e aí a gente vê esses grandes investimentos chegando em PASA, Coamo, JBS, esse pessoal precisa Todos os nossos egressos da engenharia mecânica estão aí nessas empresas. É verdade, eu sei precisa muito, porque na época o Murilo era até vice-governador, no começo mexendo com aquário, falava, eu preciso de pessoas para mexer com automação, e não tem. Sim, é verdade. E eles estão todos empregados. E o Estado está passando por essa transformação industrial, então, né? Nós o precisamos de engenheiro mão de obra mecânico ele não vai qualificada. ficar fazendo carrinho, não. Ele vai mexer com as indústrias e grandes. Sim. Nós temos aí várias indústrias, graças a Deus tem crescido nessa área, que precisa. E a questão dos condomínios, o que precisa do nosso engenheiro, civil, do nosso arquiteto, do nosso design, tem sempre colaborado. Isso é uma satisfação e a gente espera que a Unigran possa continuar cumprindo. Eu não tenho dúvida tanto no presencial, que o presencial não vai morrer nunca, né? E no EAD. E essa questão provavelmente do híbrido, né? Porque as teorias, o aluno tem que ler, ele aprende muito lendo, mas ele tem que ter a prática, isso. E a vivência na universidade, né? Como a gente estava comentando. É importante que ele frequente, né, a cidade universitária. Sim, é importante. Agora, quem tem problemas de distância, quem tem problemas familiares, de horário de trabalho, realmente não pode parar de estudar. Não, ninguém mais pode parar de aprender. É verdade. Se ele parar de aprender, ele vai ficar ali, não vai sair daqui. E todo mundo sonha em melhorar, em todos os sentidos. Mas a Unigran tem proporcionado isso, graças a Deus. Professora, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Vamos partir para um bate-bola para a gente encerrar? Vamos ver se dá certo esse bate-bola, vamos ver. Tá bom. A senhora é formada em letras e é uma leitora ávida, que eu sei disso. Queria que a senhora me falasse alguns livros que te marcaram. Perguntar o livro preferido é muito difícil. Então, alguns livros que marcaram a senhora. Mas os livros, olha, todos os livros de Machado de Assis me marcaram. Sim. E como eu disse, de Exupéry também, não é por conta do Pequeno Príncipe, mas é da questão do voo noturno, da situação dele ter demonstrado que o ser corajoso não é o mais importante, não é uma vaidade, né? O importante é você ser resiliente, você lutar, você querer melhorar. E como eu te disse antes, hoje eu estou lendo um livro da importância. Por que nós dormimos? Por que é importante dormir? E eu estou ficando fascinada com isso, porque nessa repercussão do sono é que você cria, seus órgãos se restabelecem, né? Então, estou aprendendo isso da questão, porque eu durmo muito pouco, sabe? Então, eu falo, ai meu Deus, daqui a pouco eu vou ficar meio com problemas de memória, né? Então, eu estou lendo isso, mas eu leio muito
livros de educação, sobre educação, Claro. sobre legislação. Então, se você ver na minha cabeceira, tem uns 2 ou 3 que tem dia que eu leio um artigo que me interessa da questão digital. Perfeito. E depois eu leio outro livro, outro texto, porque são vários textos, né? A educação acima de tudo. Mas até porque me ajuda também a discutir Perfeito. com os professores. Não, eu, como a senhora, também sou um apaixonado por Machado. Eu acho que ele é um grande escritor brasileiro. Grande, não E tem, ele trabalhou no assim, Ministério da Agricultura, a senhora sabia? Era uma curiosidade ele foi dele. Assim, se você falar de Jorge Amado, também eu li todos. Sim. Mas eu acho que Eu adoro até, Capitães da Areia. então, até uma certa época, ele era muito inovador. Depois ficou uma coisa um pouco repetitiva. Eu falei, esse aqui da Gabriela, esse aqui de Capitães da Areia, que é maravilhoso, né, que eu li umas 2 vezes. Então, é muito bom também, vários autores brasileiros. Sim. A gente tem gente muito né? boa. Sem contar que a questão do Fernando Pessoa e seus heterônimos, eu também li claro. todos, mas aí você tem que ficar refletindo muito com ele. Para agora não dá muito tempo para eu ler de novo e refletir nessa poesia. Mas é Machado de Assis. Perfeito. Sempre que possível, pega um livrinho de Machado de Assis e leia, que verdade. você vai achar aquela ironia dele, né? Então, E um lugar? o lugar? É. Nossa. Não vale ser Unigram. Não vale ser lugar? Então tá difícil. Eu gosto muito de São Paulo, porque é a minha cidade. Quer dizer, eu não sou paulista, eu sou Santo Andrense, né? Então eu acho importante. Eu gosto muito de Brasília, porque lá a gente fica assim, oriçado, ouvindo tudo, né? Fica atenta com o que está acontecendo no Brasil, que é muito importante. Mas Dourados, né? Claro, Dourados, claro, a eu nossa tenho cidade. que falar Dourados. E para a gente finalizar mesmo, qual o legado que a professora Rosa gostaria de deixar? Meu Deus. Pergunta Legado? difícil. Nessa da importância de você estudar. Legal. Seja num curso rápido, seja numa pós-graduação, seja numa graduação, seja em leituras, se autodidata, mas é importante que as pessoas não se estabilizem, falam, agora já sei tudo, já fiz, pronto, morreu. Porque na minha época, a gente fazia faculdade e achava que acabou, pronto, estou pronto, né? E isso é uma ilusão. Todas as pessoas, seja dona de casa, seja uma costureira, seja, sabe, as pessoas mais humildes precisam entender que elas precisam estudar. Se puder estudar numa educação formal, ótimo. Se não puder, leiam revistas, livros, procurem. Tem tantos livros, cursos de curta duração. Nós mesmos na Unigram temos vários, até de aperfeiçoamento, para os nossos alunos que têm alguma defasagem do ensino médio. É preciso que as pessoas entendam a importância do conhecimento, Tem um da apetite ciência. pelo conhecimento, né? É isso. Perfeito. Pessoal, hoje não foi uma entrevista, foi uma aula, né? Professora Rosa, muito obrigado. Acho que foi muito bacana. E fica a mensagem aí para o nosso ouvinte. Façam o vestibular, participem da Unigram. Ela é uma instituição que realmente muda a cara da nossa cidade. Obrigado, professora. Obrigada a você pela oportunidade. E obrigado aos ouvintes, né, pela audiência. Isso, na próxima obrigada. semana teremos mais um convidado especial no Papo de Valor. Obrigado, pessoal.